Mas aí eu volto pro Brasil ainda, e naquela mesma semana, poucos dias depois, eu vou comemorar meu aniversário. A gente fecha eu tinha um resto de dinheiro ainda, fechamos um sítiozinho ali em Olinda. E aí foi a gota d'água. Alguns desses amigos foram pro Brasil para comemorar esse meu aniversário, porque a gente andava muito junto. Aí tinha uma transexual na época também que andava com a gente, e a gente começou a se drogar lá nesse sítio. Minha mãe tava, meus tios estavam, alguns primos. Minha irmã percebeu a coisa toda, foi uma loucura. Eu sei que neste dia, na verdade no dia seguinte, né, que acabou a festa, a gente dormiu lá. No dia seguinte, voltando para casa da minha mãe, dirigindo um carro, eu endemoniei. Só que eu não sabia, eu não tinha noção do que era isso, porque eu nunca tinha tido contato com o mundo espiritual, com religião nenhuma. Eu tinha sido católico, o católico não praticante. Aquele que só diz que é católico para o IBGE. Isso, pronto, católico do IBGE. Isso. Só que eu fui um pouco mais, porque mãe obrigava a gente a ir para a igreja. Uhum. Então eu ainda fiz primeira comunhão, minha irmã também, meu irmão também. Então a gente ainda fez alguma coisa ali e nós íamos aos domingos, alguns domingos a gente ia para missa. Mas depois que a gente cresceu um pouco mais, não. Acabou a religião, acabou a igreja. Deus, na verdade, né, é um Deus ruim, que Deus é esse. E aí vinha muitos evangélicos pregar a palavra para mim, aí você vai pro inferno. Eu dizia, se o inferno tiver cerveja e você não tiver lá, para mim tá ótimo. Aí hoje eu entendo que os irmãos não tinham, na verdade, conhecimento do amor de Deus. Faltava um pouquinho. Porque assim, você pregar para uma pessoa, falar que ela vai pro inferno logo de cara, eu dizia, rapaz, eu não... Mas eu entendo hoje eu entendo um pouco mais, mas naquela época eu não entendia. Se você não estiver lá me pegando. Só se você não estiver lá, para mim já tá ótimo. Se tiver cerveja vai ser melhor ainda. O diabo deve ser gente boa. Era essa frase que eu uso para você ver o nível. Meu Deus, tem misericórdia, né? E eu falava muito isso. Sempre que vinha alguém pregar o evangelho, sempre que vinha alguém fazer, porque eles vinham, geralmente quem vinha pregar o evangelho para mim eram os irmãos mais pentecostais, e hoje eu sou bem pentecostal. Mas eu tinha ódio de crente e odiava crente pentecostal, porque eles eram essas pessoas eles eram mais incisivos na hora de pregar o evangelho. Ou é isso ou é inferno. Então eu achava aquilo um absurdo. E eu comecei a ter raiva mesmo. Deus não guarda, né? Não leva em consideração. Não leva. Nossa vida nossa época de do engano e da ignorância. E aí foi isso. Eu sei que nessa época eu endemoniei no carro. Sim. E eu lembro que o demônio, assim, ele veio dirigindo o carro mesmo. Eu só me conseguia mexer a bola do olho, eu não sabia o que estava acontecendo, eu não conseguia falar, queria meus amigos no carro rindo. E eu querendo falar, gente, não sou eu, eu não conseguia, só conseguia mexer a bola do olho. E quando o carro para na frente do carro da minha mãe, eu senti que meu corpo soltou. É como se tivesse me soltado. Gente, você não sabe o que aconteceu. Você não percebeu? Não percebeu o quê? Tu estava calado, a gente achou que tu estava viajando, não sei o quê, tipo, não estava querendo falar com ninguém. Eu disse, viajando, eu não tô sentindo mais nada de droga, não. Era alguma coisa que me pegou assim, um espírito, eu não sei dizer o que era. E aí eles já tinham mexido com candomblé na época. E aí, deve ser... Aí você é um chamado para a religião também, como a gente, não sei o quê, então você tem que entrar. Só que eu não entendia muita coisa. Eu sei, meu amigo, que depois desse dia, eu fiquei acamado na casa da minha mãe. Minha irmã expulsou esse pessoal de lá da casa da minha mãe, porque descobriu das drogas e tudo mais, mandou todo mundo embora mesmo. E eu fiquei lá na cama da minha mãe dias, um dia após o outro, e eu não me levantava. E eu sentia essa opressão mesmo, esse endemoniamento. E minha mãe me sacolejava, minha irmã sacolejava, eles não sabiam mais o que fazer. E eu abria o olho e dizia, eu sou um profeta, só posso comer o miolo do pão e tomar água. Nem isso eu comia. E eu comecei a definhar em cima da cama da minha mãe. Definhar mesmo, definhar as costelas. Minha irmã disse que contava as costelas. E aí, sem saber o que fazer, meu irmão conhecia um rapaz que tinha estudado com ele. E ele era, na época que ele se conhecia, ele era espírita, mas ele já não era mais nessa época. Ele estava como pai de santo da Umbanda. Estava quase pai de santo, na verdade. Não tinha ido sido consagrado. E aí ele chamou ele, do desespero. Depois de dias já ninguém sabia mais o que fazer. E ele foi lá. E aí os bichinhos lá se conversaram. Saiu de mim e eu disse, pronto, agora eu tô salvo. Senti aquela coisa sair de dentro de mim, aquela opressão, aquela coisa que me deixava em cima da cama, que não me deixava levantar. Era um sentimento de morte mesmo. Uhum. Era como se eu já tivesse morrido. E aí eu levantei daquele lugar e disse, bem, eu tenho que ir para esse negócio dessa religião, porque essa religião me salvou. Ficou como liberto. Isso. Era como se tivesse passado por uma... liberdade. É isso aí.